Amigas, eu achei que teve tudo a ver o que aconteceu comigo essa semana em relação ao podcast com o tema do podcast. Eu gravei, na verdade, esse episódio terça-feira, se eu não me engano, e eu tava muito orgulhosa de mim mesma, extremamente satisfeita que eu consegui gravar esse episódio na terça-feira, que ia sair só dali a 2 semanas, sei lá, eu tava assim, adiantadíssima com o podcast, eu tava me achando o máximo. Corta pra quarta-feira e eu simplesmente deletei o áudio que eu gravo, o áudio que fica nesse microfone, eu deletei ele do meu computador permanentemente, no meio da zona e na pressa de deletar outros arquivos que eu precisava de mais espaço. E aí ficou sobrando só o áudio original da câmera que eu tentei salvar. Se você me segue no Instagram, você deve ter visto que eu falei, pelo amor de Deus, alguém sabe como tornar um áudio do celular um pouquinho mais, né, tipo, menos ruído, mais legal. E aí vocês me deram várias dicas lá maravilhosas. Eu testei cada uma, continuou uma bela bosta. E isso é um podcast, né? Então, assim, eu poderia ter perdido o vídeo e ainda assim ter lançado o podcast só em áudio. Tava tudo certo. Mas perder o áudio é uma coisa complicada quando a gente tá fazendo um podcast, que é, né, o áudio. E aí, enfim, depois de, obviamente, fazer o meu drama, porque é óbvio que eu faria o meu drama pessoal, né, decidi que é isso aí, galera, a gente vai ter que gravar de novo. Provavelmente esse não vai ser o mesmo episódio que eu gravei na terça-feira, porque muitas coisas que eu falei na terça-feira eu não lembro mais, então a gente vai ter uma segunda versão também desse tema que vocês nunca vão saber, mas eu vou saber, o Fábio, meu editor, vai saber. E é isso aí, é o que tem pra hoje. Mas bora lá. Antes de começar esse episódio, inclusive, eu já vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E agora, pasme, né? Se eu já precisava escutar esse conselho antes, imagina agora, depois do drama dessa semana, não é mesmo? Porque assim, sinceramente, eu sou uma pessoa dramática. Eu sou leonina. Eu acho que isso já justifica tudo. Eu acho que eu nem precisava continuar descrevendo os motivos por eu ser dramática. Mas eu sou leonina. E, além de ser leonina, desde pequena eu sempre escutei, né, dos meus pais, dos outros adultos, das pessoas no geral, que eu era uma criança dramática. Eu acho que aí vem um lado também que, na época, não existia tanto tato por parte dos adultos, porque eu já era uma criança muito ansiosa, já tinha transtorno de ansiedade generalizada, e isso acaba me deixando mais preocupada do que a pessoa normal. Então, obviamente, quando eu era criança e eu não sabia como lidar com aquelas emoções que eu tava sentindo, eu acabava me preocupando muito e tornando tudo muito, entendeu? E aí podia soar dramático. Tem esse lado. Também tem outro lado, que é parte da minha personalidade, que eu não me incomodo, porque assim, eu sempre fui uma criança que gostou muito de ler. Eu leio desde os meus 5, 6 anos, desde que eu aprendi a ler. Leio livros, eu gosto muito de ler livros. O primeiro livro que eu li, assim, sem figurinha, né, sem pintadinho assim, foi Harry Potter, e eu tinha 6, quase 7 anos. Acho que eu tinha acabado de fazer 6 anos. Então, eu sempre gostei muito de ler. E por eu gostar muito de ler, eu sempre imaginei muitas histórias. Já até falei isso em episódios passados, que até hoje, quando deito na cama e eu não tô conseguindo dormir, eu começo a imaginar uma história na minha cabeça de algum cenário fictício que tá acontecendo, e aí nessa história eu consigo dormir, e é assim que eu pego no sono. E eu sempre fiz isso desde criança. Então, eu sempre gostei desse mundo, assim, né, de ficção. Inclusive, o motivo principal de eu ter começado a pensar nesse tópico de episódio, aliás, eu acho que é o motivo principal, porque já tem muito tempo, então não vou saber te dizer se foi isso mesmo, mas eu acho que foi. É que, assim, recentemente eu voltei a assistir DLC. DLC, se você não conhece, eu vou pregar essa palavra. Já preguei em outros episódios, provavelmente. Se essa série tem uma fã, esse fã sou eu. E se a série não tivesse nenhum fã, é porque eu morri, entendeu? Eu sou muito fã dessa série. É uma série adolescente que saiu nos Estados Unidos no início dos anos 2000. Se eu não me engano, a primeira temporada é de 2003, 2004, alguma coisa assim. Eu era bem novinha quando ela saiu. Inclusive, quando eu comecei a assistir, eu acho que já tinham 2 temporadas. Foi quando eu comecei a assistir. Essa série é o puro suco do drama adolescente completamente sem noção. E hoje em dia, assistindo a série como adulta, eu já reassisti essa série 1 milhão de vezes, porque eu amo, eu acho ela perfeita, ela é a cara dos anos 2000. Enfim, a série é maravilhosa. Quando eu reassisto, sempre que eu reassisto, e essa já é a 1000ª vez que eu tô reassistindo, mas a última vez que eu assisti antes disso, acho que foi 2021, 2022, por aí. E aí agora eu tô assistindo de novo. Primeiramente, toda vez que eu volto a assistir,
quanto mais velha eu fico, mais eu percebo que eu tenho mais interesse e que eu me relaciono mais com os problemas dos adultos, dos pais dos personagens principais, que são adolescentes, do que com os problemas dos adolescentes em si. Isso aí é uma coisa que me deixa um pouquinho preocupada, um pouquinho chateada, né? Mas assim, tudo bem. Acho que me mostra, assim, um grande sinal de amadurecimento, talvez. Mas enfim, a outra coisa que fica muito clara e que dessa vez agora assistindo me saltou muito os olhos é o quanto que 99% dos problemas na série não existiriam, não seriam um problema se houvesse simplesmente um diálogo. Sabe, simplesmente se houvesse uma conversa, tipo, não, fulano, mas na verdade aquela hora eu quis dizer isso aqui. Não, mas é quando você fez aquilo, eu me senti desse jeito, por isso que eu agi de tal forma, me desculpe. Se existisse um mínimo de diálogo coerente, não tô nem falando de conversas profundas, filosóficas, só uma comunicação clara ali, né, aberta, uma linha direta entre os personagens, nem teria história, nem teria enredo, porque todo o drama da história se passa em cima de umas coisas que você fala, meu Deus do céu, era só ter conversado, era só sentar e conversar, não precisava disso tudo, sabe? E o fato é que a gente, desde sempre, nós seres humanos, eu acho que a gente é... Primeiro que nós seres humanos, nós somos seres que gostamos de contar histórias. Nós criamos histórias para nós mesmos. A gente cria significado para as coisas. Tem um livro sensacional que eu sei que eu já mencionei antes, que é Homo Sapiens. Ele conta uma breve história da humanidade. E em dado momento do livro, ele fala sobre a capacidade humana de criar histórias. A questão da nossa... A nossa sociedade só existe porque a gente criou histórias. A gente criou o dinheiro como troca, meio de troca. A gente criou a ideia de propriedade privada. A gente criou a ideia de que a gente tem que botar roupa. Sei lá, cara. A gente inventa as coisas, entendeu? A gente não só passa pela vida caçando o que vai comer e reproduzindo e morrendo. A gente inventa coisas, né? E a partir do momento que a gente inventa coisas, a gente inventa a famosa jornada do herói, que também já foi comentada em outros episódios. Mas é essa ideia de que a gente tem que botar um molhozinho ali na nossa vida. Um molhinho, vai. Molhozinho é complicado, né? Um molhinho, né? É molhinho. O diminutivo de molho. Ah, enfim, você entendeu. A gente tem que botar um molho ali, entendeu? Para o negócio ficar um pouquinho mais interessante. Pra gente não cair naquele marasmo. Porque o marasmo é um lugar que a gente não é criativo. E se a gente não é criativo, a gente não se sente estimulado. E se a gente não se sente estimulado, a gente não tá, de fato, vivendo de acordo com a nossa existência de ser humano. Isso aí é uma conclusão que eu acabei de tirar enquanto eu falava em voz alta. Mas eu acho que você vai concordar comigo que faz sentido. Então, assim, tudo bem, tudo mais do que bem a gente criar histórias. Imagina que triste que seria o mundo sem as artes, sem livro, sem séries e filmes e peças de teatro e músicas e poesias e quadros na parede que claramente, a partir do momento que eu botei esse cenário aqui no meu quarto, que eu decidi gravar no meu quarto hoje, eu percebi que de fato eu preciso desesperadamente de arte na parede que você tá vendo aí e na outra do lado. Então, assim, seria um mundo muito triste, seria um mundo muito menos estimulante, né? Se a gente não tivesse tudo isso. E não tô fazendo esse episódio pra falar pra você que a gente tem que parar de drama pra sempre. Não é isso. Mas a gente precisa dar uma segurada no drama. A segurada a gente vai ter que começar a dar. Porque o que acontece? A gente tá muito acostumado a, desde pequenininho, consumir conteúdos em formas de televisão, livro, internet, até pensar em, Instagram de fofoca. Quantas subcelebridades aparecem da noite pro dia porque era uma pessoa absolutamente comum, que não tinha nenhum talento específico, nada demais, aí ela entra no TikTok, conta uma fofoca da vida dela, que a gente nem sabe se é verdade ou não, e fica famosa da noite pro dia por conta daquela fofoca. Porque a gente tá investido naquele drama daquela pessoa que a gente nem sabe quem é. Pois é, todos nós somos culpados disso em algum nível, né? De consumir esse tipo de conteúdo em algum momento, gostando ou não. E aí o que aconteceu também recentemente é que o motivo de eu ter voltado a assistir DLC é porque um dos protagonistas da série DLC recentemente foi protagonista de uma série que saiu na Netflix, que eu acho que se chama Ninguém Quer, ou Ninguém Quer Isso, alguma coisa assim, Nobody Wants This. E é uma série romântica, de comédia romântica, com a Kirsten Bell, que inclusive também foi a voz de Gossip Girl, se você não sabe disso, ela era narradora de Gossip Girl, que é outra série adolescente, anos 2000, e o Adam Brody, que foi o personagem Seth Cohen de DLC, também conhecido como Meu Primeiro Amor.
Ai, meu Deus, eu amo. Ai, olha só, o olhinho brilha só de falar o nome dele. Completamente platônico, né? Pois é, mas assim, primeiro amor a gente não esquece, né? Eu tinha 11, 12 anos e eu achava ele a coisa mais linda da face da Terra. Enfim, ele é o protagonista dessa série, eles formam um par romântico, e a série é uma série de comédia romântica em que não acontece muita coisa. A maioria esmagadora das mulheres adorou essa série porque, de fato, retrata um relacionamento moderno, saudável, que está começando a ser construído. Mas teve alguns comentários que eu vi pincelados aqui e ali, que a série é legal, mas nada demais acontece. Não acontece nada demais, não acontece nenhum drama. Por que não acontece nenhum drama? Porque, no caso, os adultos envolvidos conseguem resolver as questões dele fazendo o que eu falei que em The O.C. ninguém faz, que é o quê? Conversar. Então, de um lado você tem, eu não vou dar uns spoilers grandes da série, mas né, de um lado você tem uma protagonista que é a Kristen Bell, que é... ela ainda tá mais patinando, né, nessa coisa de inteligência emocional e de relacionamento e tudo mais, mas mesmo tropeçando ali, ela consegue comunicar e ser sincera sobre o que ela tá sentindo e pedir desculpa por qualquer vacilo ali, porque ela ainda tá se acostumando com aquela coisa de ter um relacionamento saudável, já que ela nunca teve antes. E do outro lado a gente tem o Adam Brody, que faz o papel de um rabino, que tá também tentando entender um relacionamento fora da comunidade judaica, porque ele sempre namorou mulheres judias, né? Mas ele também, tipo, se ele erra, ele vai lá e fala, olha, desculpa, isso aqui que eu fiz não foi legal. Olha, eu sei que eu não te respondi a mensagem, mas é porque aconteceu tal coisa e tudo mais. E tudo é resolvido ali no momento. Então, de fato, em termos de drama, não tem. A série não tem. Todos os mini conflitos, eles vão sendo resolvidos ali em tempo real. E até o final do episódio tá tudo bem. Tá sempre tudo bem até o final do episódio. E isso mostra como que tantos de nós, como que talvez a maioria de nós, e quando eu falo nós, principalmente mulheres, e principalmente mulheres héteros, estamos condicionadas a achar que pra ser amor tem que ser dramático, tem que ser difícil, tem que ser sofrido, tem que ter muitos altos e baixos. O cara tem que tentar muito, a mulher tem que tentar muito, e tem que ser tudo sempre com muito esforço. Como se pra ser amor não pudesse vir de maneira calma, de maneira natural, de maneira constante. A gente fica tão viciado nos altos e baixos da outra pessoa que quando a gente encontra uma pessoa constante, a gente acha que é chato. A gente acha que é um tédio. E aí a gente não quer e a gente larga de mão, porque a gente tá o quê? Precisando daquele novo drama, porque a gente tá viciado em drama. É esse o ponto do episódio. Eu demorei só o quê? 10 minutos pra chegar lá? Pois é, mas enfim, eu achei que era importante a gente criar esse contexto pra mostrar que eu entendo o outro lado. E eu valido o outro lado. E que eu sou dramática, já falei que eu sou dramática também. Mas a gente tem que ver até que ponto isso aí funciona. Antes de conhecer o Steve, eu tive relacionamentos, assim, muito novos, né? Muito jovens. Eu era adolescente, eu tava no início da faculdade, eu conheci ele nova. Mas uma coisa era certa. Era sempre essa sensação de que eu tinha que estar conquistando muito essa pessoa. E essa pessoa nunca me dava clareza do que ela queria. E eu tava sempre com aquela pulga atrás da orelha, aquilo me consumia. E eu não dormia direito. E eu acho que nesse sentido, eu nem gosto de usar tanto eu como exemplo, porque eu também acho que a gente tem que enquadrar tudo num contexto. Como eu falei, eu era muito nova. E então eu não sabia exatamente quem eu era, o que eu queria, o que eu esperava. E eu era muito insegura de mim mesma. Não dizendo que hoje em dia eu sou a pessoa mais segura do mundo. Obviamente que não. Eu continuo tendo, 31 anos agora e ainda me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Qual é o sentido de tudo? Meu Deus, mas esse BO é meu mesmo, não é possível. Entendeu? Entrega pra outra pessoa. A vida continua tendo questões e eu continuo muitas das vezes me deparando com milhares de cenários em que eu falo, eu não tenho ideia do que eu faço com isso aqui. Eu não tô preparada pra lidar com isso, eu não sei lidar com isso e eu não me sinto confiante pra fazer isso. Mas eu também sei que hoje em dia eu tenho mais inteligência emocional e maturidade pra dar uma respirada e falar, não, calma. A gente já fez umas coisas difíceis aí antes. Vai ser difícil? Vai. Talvez a gente precise de 10 minutos pra chorar no processo de fazer isso? Talvez. Mas a gente vai fazer. Coisa que, naquela época, eu acho que eu não tinha esse filtro ainda. Então eu ficava muito insegura. E isso já joga mais intensidade naquele drama. Mas o fato é que, se a gente tá pensando em relacionamentos, é muito comum a gente ver
relacionamentos em que não existe um diálogo certo, em que você nunca sabe o que esperar do outro e se o outro tá afim ou não tá. Eu lembro que na faculdade eu gostava muito de um garoto que a gente ficava e desficava, sei lá, acho que foi a faculdade inteira praticamente, desde assim do primeiro período. Eu era muito apaixonadinha por ele. Por mim, a gente teria namorado, tipo um relacionamento, namoro sério, mas ele ficava sempre naquelas inconstantes. Uma hora ele tava super disponível e eu tinha certeza que ele gostava de mim. E em outras horas ele simplesmente sumia. Ele sumia. Ele não aparecia na faculdade por 2 semanas. Ele não respondia nenhuma mensagem. Sei lá, da gente marcar de sair na sexta-feira. E chegar na sexta e falar, então, tá tudo certo? E não responder. E eu deixar de sair com outras pessoas, de fazer outras coisas, esperando. E eu tava literalmente, eu lembro direitinho de quantas vezes eu literalmente esperar até o último segundo. Da gente ter marcado 7 horas da noite, e aí 9 horas ele responder, pô, foi mal, dormi aqui, kkk. Mas e aí, você quer sair ainda? E eu saí. Pois é, entendeu? E aqueles altos e baixos me consumiam muito, muito, porque eu gostava muito dele, porque eu queria muito estar com ele. Mas hoje em dia, sinceramente, olhando pra trás, eu não sei nem te dizer se a gente teve um período constante o suficiente pra eu te falar que eu, de fato, me apaixonei por ele. Talvez eu estivesse mais apaixonada pelo drama da situação e pela caçada, pela conquista, pelo hype de querer conquistar do que necessariamente por ele. Entendeu? Porque eu acho que não deu nem tempo. De fato, de eu conhecer ele e me apaixonar pela pessoa que ele era. Eu tinha uma projeção do que eu achava que ele era, baseado nas coisas que eu criava na minha cabeça, dos pequenos momentos em que a gente estava junto e que era legal. Eu projetei, eu inventei uma pessoa com a imagem dele, mas eu não sei te dizer se aquela projeção que eu tinha dele era de fato a pessoa que ele era, porque a gente nunca teve um relacionamento constante o suficiente para eu conseguir enxergar isso. Tinha só os pequenos momentos, sei lá, as 2 ou 3 semanas que a gente saía tava tudo certo, aí depois 2 semanas sem nada, e depois 1 mês e meio junto, aí depois 2 meses sem estar junto. Era assim, o cenário era esse, entendeu? E eu era completamente, sei lá, viciada nesse cenário. Viciada nesse cenário, nos altos e baixos ali, naquela inconstância. E aí, enfim, óbvio que nesse inteirinho eu conheci outros caras, eu saí com outros caras, eu cheguei a ter até outros mini relacionamentos ali, porque às vezes ele sumia por tantos meses que dava pra, sei lá, começar a namorar outra pessoa, pra você ter noção. E todos eles eu sentia sempre essa sensação de inconstância. E eu navegava aquilo como se fosse absolutamente normal. Totalmente normal. E quando eu conheci o Steve, meu marido, o nosso relacionamento começou nesse nível também, nesse é assim que funciona, até porque, né, eu tava em Aspen, eu contei bem essa história alguns episódios atrás, no episódio Eu Nunca Fui Escolhida, que inclusive, caramba, hein, meninas? Eita, episódio que rendeu, hein? Nossa, eu recebi muitas mensagens, muitas, até agora eu tô recebendo desse episódio. Pega, né? Esse negócio de não ser escolhida pega, né? Enfim, se você não ouviu, eu acho que vale a pena escutar e aí você vai saber melhor da minha história com ele. Mas o fato é que no início do nosso relacionamento, eu também tava ficando com outros caras, ele tava ficando com outras meninas e caía de novo naquele lugar de inconstância, eu sumi, aí depois ele sumiu, aí depois, entendeu? E ficou nessa. Só que, depois de um tempo, quando a gente, né, decidiu que a gente tava se gostando mais, e aí eu viajei com ele antes de voltar pro Brasil no meu intercâmbio, a gente viajou, ficou uns dias na Califórnia juntos, e depois eu fui visitar a minha família com quem eu morei, da primeira vez que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2016, é ótimo, em 2009, eu tinha 16 anos, e eu fui pra Montana, que era onde eu tinha morado lá no high school, e a ideia era que eu ia ficar em Montana até voltar ao Brasil. E aí o Steve foi e fez um negócio que até então, sinceramente, ninguém nunca tinha feito. Que foi virar e falar assim, nossa, mas eu queria muito te encontrar mais uma vez antes de você voltar pro Brasil. E eu falei, eu também queria muito. Mas eu achei que ia ficar só nesse blá blá blá. Ele falou, jura, você viria me encontrar em Phoenix, né, na minha cidade natal? Eu voltei pra cá e tal. Queria muito que você passasse uns dias aqui, conhecesse a minha casa. Falei, até iria, mas assim, não tem como, sabe? Tipo, não tem como eu comprar uma passagem. Ele falou, não, eu compro pra você. E ele comprou uma passagem de avião pra eu ir lá. E eu fiquei, caramba, nossa, achei aquilo assim, achei chique.
E deu, assim, um quentinho. Não vou falar onde. Brincadeira. Ai, gente, brincadeira. Deu um quentinho no coração, obviamente. E aí eu fui pra lá, encontrei ele, fiquei lá aqueles dias. Foi muito gostoso, foi muito bom. Voltei pro Brasil, a gente continuou se falando, sem saber se ia dar certo ou não ia dar certo. Nesse meio tempo que eu tava no Brasil, eu também acabei quase voltando com um ex meu. E aí, naquele momento, eu não sei o que aconteceu. É um momento daqueles que, tipo, parece que você tem muita presença no que tá acontecendo e, ao mesmo tempo, a sensação é que você tá dando um salto quântico pra uma outra realidade em que você, sabe, você chega numa conclusão que você fala, meu Deus, como eu não percebi isso antes. Que foi, sim, quando eu tava conversando com o meu ex, que não era nem um ex da faculdade que eu tava falando, era outro, que também caía nesse lugar aí de inconstâncias, talvez até pior. E ele olhou pra mim e meio que falou, tipo, eu quero voltar com você, eu quero que dê certo com a gente. Mas eu olhei pra cara dele e eu só enxerguei muito claramente ali altos e baixos, inconstância, incerteza. Eu não aguento mais. Eu falei, eu não mereço isso. Sabe, isso aqui não é amor, isso aqui é um negócio muito cagado. Eu nem sei se eu gosto de você ou se eu gosto da projeção que eu criei de você, porque a gente nunca consegue ficar junto o suficiente pra eu saber isso. E eu falei, cara, quer saber? Eu não sei se vai dar certo com aquele gringo lá, mas com certeza isso aqui não vai dar certo pra mim. E foi quando eu enterrei aquela questão, falei, não, tô com outra pessoa. E eu nem tava, sabe? Tipo, eu nem sabia se eu ia ver o Steve de novo. Mas a gente continuou conversando, ele veio pro Brasil. O que era pra ser um mês foram 6 meses. E todas as coisas que ele fazia me mostravam de uma maneira muito clara que ele tava ali e ele queria estar comigo, que ele queria estar comigo. E isso foi me apaixonando por ele. Ali, pela primeira vez, eu senti que eu tive tempo pra me apaixonar por uma pessoa por quem ela era e não por quem eu achava que ela seria. Eu consegui me apaixonar pelo nosso relacionamento como ele era e não pelo que eu imaginava que ele poderia ser na minha cabeça, todos os dramas que eu criava. Porque foi um relacionamento constante. Não quer dizer que não teve altos e baixos. E aí eu acho que é um adendo importante de fazer aqui quando a gente tá pensando em dramas de relacionamento. Uma pessoa ser constante na sua vida não quer dizer que seu relacionamento não vai ter altos e baixos. Eu e Steve, com certeza, tivemos muitas crises, algumas bastante sérias até, isso mais depois do nosso casamento. Mas isso é parte de se relacionar com outra pessoa por quem ela é, pela realidade que existe ali. Mas em nenhum momento eu senti que existiu da parte dele um jeito de, tipo, me fazer acreditar que, na verdade, ele não queria estar ali. Eu nunca senti isso da parte dele. Eu sempre senti que ele queria estar ali. Mesmo quando ele vacilou. Mesmo quando eu vacilei. Mesmo quando ambos vacilamos. Eu sempre senti essa sensação. E eu vou te falar que sim. Num primeiro momento, quando a gente estava junto aqui no Brasil, rolou muitos momentos de estranhamento. Muitos momentos de estranhamento porque ele era um cara muito seguro. E não é que era um seguro no sentido de... Ai, como é que eu vou falar? No sentido de prepotente. Seguro no sentido de tipo, cara, eu gosto de você, você gosta de mim e a gente tá junto, eu confio em você. E a gente vai fazer esse negócio rolar de uma maneira gostosa, sabe? A gente vai se comunicar e é isso aí. E no início, como eu tava tão acostumada com aqueles relacionamentos cheios de altos e baixos, tiveram sim muitos momentos em que eu achei que o nosso relacionamento era meio chato. Cai naquela questão do chato. Por quê? Porque eu tava acostumada, eu falei, cadê? Tá bom, a gente tá aqui nessa alta e tá tudo bem, mas que horas que despenca? Que horas que acontece aquele momento de, ó, Senhor, drama, meu Deus, será que isso aqui é pra mim? Pra aí depois a gente se conciliar e dar um beijo apaixonado na chuva. Cadê? Cadê isso tudo? É só pra ser assim? Tipo, toda vez que a gente tem um problema, a gente só conversa e resolve? Chato isso. Eu lembro de pensar isso. Mas que bom que ainda assim ele continuava me cutucando em lugares diferentes da minha personalidade, experiência de vida e me ensinando coisas novas, me mostrando outros jeitos de viver que continuavam me deixando empolgada naquele relacionamento. Porque, e eu decidi confiar nisso, eu decidi confiar nesse sentimento que eu tava sentindo, tipo, ok, vamos deixar o drama de lado um pouco e só tenta mais um pouco, só vamos vendo. E o vamos vendo, chegou num ponto que não tinha mais como desver. E hoje em dia eu não consigo me imaginar num relacionamento, que nem eu vejo muitas amigas minhas,
ou até pessoas, né, seguidoras que me mandam casos amorosos e tudo mais, em que, tipo, não existe um mínimo de confiança, de que você não tem a menor certeza se aquela pessoa tá realmente afim de você ou não, que uma hora o cara te ama e outra hora o cara some, e aí fala, ai, a gente tá junto, a gente namora há 4 anos, a gente brigou e ele sumiu por 2 semanas. Gente, não existe isso. Só queria dizer isso, tá bom? Se você tem um relacionamento com uma pessoa e vocês brigam e ela some, eu sei lá, gente, se o Steve faz um negócio desse, eu vou procurar ele em 2 lugares, nos hospitais ou na delegacia. Foi porque ou ele tá hospitalizado, ou ele tá preso, ou sei lá, eu vou no IML porque ele morreu. Se não for nenhuma dessas 3 opções, meu amigo, meu anjo, nem sei que eu não respondo por mim. Eu não respondo por mim. Porque não existe isso. Sabe? De você estar num relacionamento com uma pessoa e ela fazer isso. Isso é uma manipulação emocional absurda. Mas que se a gente tá acostumado desde sempre a navegar esse tipo de relacionamento, a gente vai achar que isso é normal. E a gente vai achar que o que deveria ser normal e saudável é chato, é tedioso. E assim, eu acho que a vida, ela precisa ser temperada, né? Vocês estão sentindo... Sabe o que eu acho que eu tô com fome? Vocês estão sentindo que eu tô adorando o molho, não sei o que, um tempero. Claro que eu não tô falando aqui necessariamente da gente se colocar em relações mornas que a gente não é apaixonado pela pessoa só pra ter alguém, tá? Você não precisa estar com o cara e ficar com o cara só porque ele é legal. Você não precisa ficar num relacionamento só porque o cara te trata bem. Eu acho muito importante que você esteja num relacionamento que o cara seja legal e ele te trate bem. Mas você não precisa ficar com esse cara só por isso. Porque quando eu tô falando aqui de relacionamentos, e eu tô falando pelo olhar feminino, né? Um relacionamento hétero, nós mulheres, a nossa barra é muito baixa, né? Então, se a gente acha, o cara abriu a porta do carro, lavou a própria cueca e pediu por favor, a gente já tá achando que dá pra casar. Foi lá e meteu um like no story, meu Deus do céu, príncipe encantado, não preciso de mais nada além disso. Então a barra é muito baixa. Então se você conhece um cara que é um pouquinho acima dessa barra, talvez aconteça de você falar, isso aqui já é bom o suficiente. E aí mesmo não apaixonada, mesmo não de verdade amando essa pessoa, assim, naquele contexto mais romântico, você vai lá e fica com essa pessoa que você acha que é o que dá pra fazer mesmo. Isso daí eu acho que também não é legal, entendeu? Porque isso daí eu também acho que é uma coisa meio de se acomodar. E existe essa diferença entre estar num ambiente, numa relação, num momento de vida confortável e estar acomodado. Então, assim, além da gente estar sempre o tempo inteiro sendo fomentadas essas ideias de drama, né? Drama na televisão, drama nas... Enfim, drama. A gente também tem essa cultura da produtividade, de que você nunca pode estar na sua zona de conforto. Deus me livre você estar 2 minutos da sua vida confortável onde você tá. Não pode. Se você tá confortável onde você tá, você está estagnado na vida. Você nunca vai vencer, daqui pra frente vai ser só pra trás, na verdade. E aí a gente fica com medo de celebrar o momento que a gente tá. Porque a gente acha que... Ué, como assim? Não, pera, não. Tá tudo certo. Né? Imagina quando você chega na terapia e de repente você começa a chegar na conclusão de que na verdade tá tudo bem. Claro que a gente sempre vai ter os problemas do dia a dia e os mini percalços e as chateações, mas às vezes você finalmente chegou num ponto na sua vida que não tem nada de muito bizarro acontecendo, sabe? Tipo, não tem nenhum problema acontecendo. Você tá num relacionamento saudável, você tá num emprego estável, que paga suas contas, que talvez não seja o emprego da sua vida, mas também não é um emprego que você deteste, é um emprego que você acha bacana de estar ali. Você encontra suas amigas, você se exercita, você tá com a terapia em dia. Ai, que saco. Tá muito confortável, não era pra eu estar desconfortável? E aí, o que você faz? Começa a caçar problema onde não tem. Por quê? Porque você tá confundindo estar contente com estar acomodado. E aí, eu vou te dizer qual é a diferença. Essa diferença que eu vou te falar agora, ela é cientificamente comprovada, tá? Existem artigos científicos, fontes, vozes da minha cabeça. Mas eu tenho certeza que você acreditou inicialmente. Talvez até tenha algum livro aí, algum artigo que fale sobre isso, mas o que eu vou falar é a percepção que eu tenho, tá? Então, assim, pega se você achar que faz sentido pra você. Você está contente numa situação é o que eu acabei de descrever. É quando, cara, as coisas simplesmente estão fluindo.
Existe um fluxo de energia ali no seu dia a dia que tá tudo bem, sabe? Aconteceu uma apurrinhação no trabalho, beleza, mas eu fui lá e resolvi. A gente deu uma discutida ali porque ele deixou a toalha jogada em cima da cama, deu, mas aí a gente, pronto, já resolveu o problema. As coisas, as chateações são pequenas e você facilmente consegue passar por elas ali, entendeu? Eu perdi o ônibus hoje, foi uma merda? Foi, mas tá bom, cheguei em casa, sabe? Tá tudo bem, as coisas estão bem, você tá contente ali, você tá contente no seu relacionamento, no seu trabalho. E aí pode parecer chato, mas não é chato, é só a vida fluindo de uma maneira natural. E pode ter certeza, amiga, curte esse processo, curte esse momento, porque ele não vai durar pra sempre. Porque em algum momento no futuro, você sim vai ter um drama de verdade pra ter que lidar. A vida sempre dá umas rasteiras na gente, assim, entendeu? Que a gente vai ter que dar uma patinada. Mas isso é estar contente. Agora, sabe quando você tá acomodado? Quando você tá nesse mesmo cenário, só que você sabe que aquela toalha jogada na cama e a discussão daquela toalha não é só sobre a toalha. É sobre a falta de vontade dele de chegar junto. A apatia dele em relação às suas necessidades. Aquela toalha jogada é mais um lembrete de que ele não tá nem aí de verdade para as coisas que importam para você. Que ele não tá sendo um parceiro que tá chegando junto para ajudar mais na casa, ou então pra te levar pra sair, pra que você se sinta vista e amada por ele. Aquela toalha é só mais um lembrete disso. Aquele projeto chato do trabalho que você, sabe, de novo tá tendo que lidar com aquilo, você tá de saco cheio. Você tá de saco cheio porque você tá tendo que fazer agora um trabalho que você já sabe como fazer de trás pra frente, mas ainda assim você tá tendo que ensinar o seu gerente a fazer isso, porque contrataram um gerente ao invés de te promoverem, e você tá se sentindo claramente não vista ali. Mas você continua ali porque, medo de dar o próximo passo. Você continua aquela relação de porque medo de talvez não conseguir nada melhor que aquilo, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor pra você. Isso é estar acomodado. Isso é a tal da zona de conforto que falam que a gente tem que sair dela porque não é mais confortável. A zona de conforto, ela só tem esse nome porque ela não é confortável. E é aí que você precisa enxergar a distinção. O que eu tô sentindo agora é só um tédio, entre aspas, porque eu tô acostumada a estar sempre lidando com dramas e por conta disso eu estou caçando o problema. Ou de fato existe um problema e eu tô só fingindo que ele não existe porque eu tô com medo de encarar o que vem a seguir. Porque é muito crucial a diferença. Sabe por que é muito crucial? Porque o que você vai fazer com aquilo ou vai te levar pra frente ou vai te levar pra trás. Se você tá numa situação que você tá contente, que tá tudo bem, mas você fica tentando caçar coisinhas porque você tá acostumado com aquilo, você não tá indo pra frente. Porque você não vai então, tipo, beleza, eu tô contente nessa situação, mas eu tô com fogo no rabo, eu vou começar um projeto novo, eu vou empreender, eu vou trocar de emprego, eu vou chamar o meu namorado, meu marido, meu parceiro, parceira, pra uma viagem, a gente vai viajar, vai ficar, sabe, um ambiente diferente. Geralmente não é isso que você pensa. Geralmente você pensa, tá tudo muito bem. Como é que eu vou caçar então um problema? Quer saber? Eu vou transformar essa toalha em cima da cama em uma DR que vai durar uma semana. Vou transformar isso numa crise existencial do nosso casamento que nem existe. Só porque eu preciso que alguma coisa aconteça. Entendeu? É isso que muito provavelmente vai acontecer. Você vai olhar e falar, eu odeio esse emprego, eu odeio o meu trabalho, eu odeio o meu chefe. Eu vou pedir demissão e, sei lá, depois eu vejo. Porque você precisa de alguma coisa, você precisa de um drama ali, entendeu? Agora, quando é um cenário de comodismo e de fato você olha para aquilo e fala, não, pera, isso aqui não tá bom pra mim, geralmente o que se segue, e por que é tão difícil sair da zona de conforto, é que sair da zona de conforto requer coragem, e geralmente essa coragem é pra procurar algo melhor, algo que talvez você naquele momento não acha que você merece, mas que você sabe que você deveria arriscar. E aí sim é a hora que talvez você reúna coragem pra sair daquele relacionamento que não tá legal, pra ficar sozinha, se conhecer melhor, descobrir maneiras diferentes de se amar e aí sim depois estar aberta a um relacionamento que realmente consiga te enxergar como a mulher maravilhosa que você é, ou então você sai do seu trabalho e você de fato começa a empreender e você cria o seu próprio negócio, ou você busca um cargo diferente, que vai ser desafiador, isso dá frio na barriga, você sente aquela coisa de síndrome do impostor, enfim, tudo isso.
Mas você tá vendo como é que é diferente? Como é que as respostas são diferentes? E que se a gente tá só viciado em drama o tempo inteiro, porque a gente se acostumou a viver de migalhas da inconstância do outro, geralmente é o tiro no pé que a gente faz, entendeu? Porque aí quando a gente tá num relacionamento legal, em que a pessoa não tá te entregando mais só migalhas, às vezes você fala, meu Deus, mas é hambúrguer todo dia que eu vou comer? Todo dia um hambúrguer e uma batata frita? Ai, que saco. Ai, que saco, vou lá, acho que eu vou, quero comer uma pizza agora. Mimada. Aí vai lá comer a pizza, nem era pizza, era um esfirra hot pocket dessas de micro-ondas com gosto radioativo. Isso não é sobre comida, mas eu acho que eu tô com fome. Então eu acho que um bom jeito da gente lidar melhor com essa coisa, essa paz. Olha isso, gente. É muito louco. Olha o que eu tô falando. Um jeito melhor de lidar com essa paz. A gente tá tão maluco como sociedade, a gente fica o tempo inteiro caçando coisas pra fazer com que a gente fique bem, né? Suplemento, viagem psicodélica de não sei o que, não sei aonde, podcasts de autoajuda, veja bem, livros de autoajuda, terapia, graças a Deus. Enfim, a gente tá sempre procurando tantos jeitos de estar bem. E aí, quando a gente fica bem, a gente precisa descobrir como lidar com o fato de estar bem. Porque a gente não sabe fazer isso. A gente não tá acostumado a fazer isso. Olha que coisa mais maluca. Então, assim, amiga, eu vou te dar uma dica pra você ficar bem com estar bem. Tá bom? Pega essa dica aí. Se você tá passando por uma fase da sua vida que você sente que tá tudo bem, mas você sente que tem uma vozinha sua querendo te auto-sabotar exatamente por isso, porque você não tá acostumada com esse tipo de cenário, você tem medo de que ele vai acabar, então você tá de maneira consciente ou inconsciente prestes a acabar com ele, segura aqui que eu vou te dar uma dica. Romantize mais a sua rotina. Romantize os momentos ordinários, os tédios da vida. Porque assim, a vida é corrida, a vida é maçante. A vida é o que acontece entre um momento extraordinário e outro. A maioria esmagadora dos nossos dias são dias extremamente comuns. E muitos deles, talvez a grande maioria deles, vai passar batido. E vai passar batido principalmente se a gente simplesmente não perceber que eles estão ali. Então, talvez na hora de acordar, ao invés de pular e olhar direto o celular, ficar em silêncio e fazer o seu café e escutando uma música enquanto você faz o seu café e toma um banho. E tomar um banho em silêncio, ou então botar uma playlist gostosinha com umas musiquinhas que você gosta, né? Enquanto o café tá passando, pegar e abrir e escrever meio parágrafo no seu caderno, sabe? Falar, olá, bom dia sol, bom dia vida. Acordei, tô me sentindo de tal jeito, tô feliz que tal coisa tá acontecendo. E pratica gratiluz agora, galera, gratiluz. Não sabe o que você vai escrever no seu caderno? Cara, escreve uma coisa pela qual você vai agradecer, pela qual você quer agradecer. O que eu mais amo e que eu sempre falo sobre a escrita e a escrita terapêutica é que quando as coisas existem na sua cabeça, elas são muito abstratas, mas quando você coloca no papel, é como se aquilo existisse. Os seus sentimentos existem, as suas dúvidas existem e as coisas pelas quais você é grata existem. Você consegue dar luz àquilo. Entendeu? Então bota aquilo no papel enquanto você tá lá fazendo café. Cara, vai custar o quê? 5 minutos do seu dia? 5 minutos que você faria o quê? Assistindo 2, 3 vídeos no TikTok? Não retendo atenção em nenhum? Vendo drama da vida dos outros? E fomentando aquele drama interno? Troca uma coisa pela outra. No caminho pro trabalho, cara, lê um livro. Beleza, ai Lu, não consigo ler em transporte público, por exemplo. Tudo bem, escuta um podcast, escuta uma playlist. Fica olhando pela janela, cara, faz outra coisa. Sabe? Se apegue a esses momentinhos. A gente vai jantar hoje à noite em casa? Beleza, vai ser o mesmo jantar com a comida que já tava na geladeira? Vai. Mas sei lá, coloca uma vela ali no meio, que seja. Ou então, simplesmente sente com o seu parceiro, em vez de sentar em frente à televisão, senta na mesa e pergunta como é que foi seu dia. E conta como foi seu dia. Pega alguma coisa, presta muita atenção. Eu adoro fazer isso, porque quando você tá casado há muito tempo, chega uma vez e fala, meu Deus do céu, eu vou falar sobre o quê? Então, uma coisa que eu faço muito é tentar prestar atenção em coisas que acontecem ao longo do meu dia, pra no final do dia guardar aquela coisa e falar, vou guardar isso aqui pra contar no jantar. E eu guardo aquilo. E aí no jantar eu falo, você não sabe o que aconteceu hoje. E aí eu conto. E aí ele vai e me conta alguma coisa. Faz isso, sabe? Se mostra interessado. Não precisa se romantizar de ter uma rotina aesthetic, clean girl, e acordar, e devocional, e 4 horas da manhã. Não precisa ser nada disso, cara. Precisa ser só, você prestando atenção. Porque eu vou te falar,
Quanto mais velho a gente fica, mais nostálgico a gente fica. E hoje em dia, olhando pra trás, o que eu penso, óbvio que tem muitos dias muito marcantes da minha vida que eu vou lembrar pra sempre, né? O dia do meu casamento, enfim, não consigo lembrar de mais nada. O que me leva ao segundo ponto. A maioria dos momentos que eu olho pra trás e eu sinto mais saudosismo, que mais me dói, que mais eu falo, ai, se eu pudesse voltar no tempo, são dos dias ordinários, dos dias comuns, das coisas mais básicas possíveis. Essas eu consigo te contar um monte. De chegar em casa segunda-feira, e segunda-feira meus pais não trabalhavam, e eu entrava na cozinha e eu já sentia o cheiro da comida da minha mãe. E a minha mãe só cozinhava segunda-feira, e geralmente ela fazia ou arroz à piemontese ou feijão, que é um feijão que só ela sabe fazer. E aquele cheiro impregnava e eu já chegava morrendo de fome, e a gente sentava junto pra comer aquele almoço como família. E era o único dia que a gente sentava pra comer junto em casa. Tipo, então era muito legal pra mim aquilo ali. Era de acordar sábado de manhã, ou então acordar nas férias e saber que 11 horas da manhã ia passar a reprise dos episódios anteriores de DLC, que eu ainda não tinha assistido. Então eu ligava pra minha prima e falava, vem aqui que 11 horas começa. E a gente ficava esperando Smallville, que era outra série, acabar pra poder assistir aquilo. Era ficar esperando dar 2 horas da tarde pra poder entrar na internet e ficar brincando lá de entrar em comunidade no Orkut e conversando com os meus amigos no MSN pra marcar de se encontrar na rua mais tarde naquele dia, pra gente tomar sorvete e ficar fofocando. É disso que eu lembro. É isso que me faz falta. É fazer um CD com várias músicas e dar pra minha amiga ou pro menininho que eu gostava, porque aquilo ali significava muito na época. Eu lembro do negocinho que eu tinha pra escutar CD. Todas essas pequenas coisas é o que dá saudade. E naquela época eu não enxergava assim. Quantos desses dias eu tenho certeza absoluta que eu olhava e falava, ai, que saco, que tédio, não tem nada pra fazer, vou caçar um drama. E caçava drama. Tudo bem a gente querer contar histórias pra nós mesmos da nossa vida e criar novas histórias. A gente precisa fazer isso. Do contrário, nada faz sentido. Mas é muito importante que a gente também saiba acolher a calmaria. Acolher os momentos de paz, acolher o tédio, acolher aquele vazio e entender que ele faz parte da vida, que é gostoso também. Hoje, agora, é sábado de manhã, eu acordei e fiquei enrolando na cama com meu marido, com meu cachorro até 9 horas da manhã. A gente levantou, passou um cafezinho, eu comi um negocinho qualquer e a gente assistiu, deu-se. E agora eu sentei aqui no meu quarto, tá chovendo. É um dia absolutamente comum, a gente não vai fazer nada demais hoje. Mas eu tenho certeza absoluta que vai existir uma Luísa no futuro, com 60, 70 anos, que vai olhar pra trás e falar, meu Deus, que saudade daqueles dias. Que saudade do dia que eu fiz exatamente o que eu acabei de descrever. Porque a vida vai mudando, as responsabilidades mudam, o cenário inteiro muda, a nossa perspectiva muda. Então, tudo bem você ser dramática, tudo bem você ser uma pessoa intensa. Tamo junto, amiga. Tamo junto, a Drama Queen aqui. Mas vamos olhar isso com parcimônia pra gente não ficar dando tiro no próprio pé, tá? Então é isso. Olha, eu vou te falar, foi bom eu ter regravado esse episódio, porque eu gostei do primeiro, mas eu também não lembro direito o que eu falei. Eu sei que algumas coisas que eu falei lá, eu falei aqui, mas eu tenho a sensação de que esse episódio ficou melhor do que o primeiro. Então que bom que isso aconteceu. Acho que esse episódio ficou melhor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, passe esse episódio pra frente, compartilha com as suas amigas dramáticas. Quanto mais vocês compartilham, mais o Spotify entende que vocês gostam do podcast e aí ele apresenta o podcast para mais pessoas. A gente está continuando cada vez mais crescendo. Já tem muitas semanas que a gente está entre o top 10 de podcasts Educação Brasil e no top 50 Podcast Brasil. Eu fico muito, muito, muito feliz. É muito louco saber que tantas de vocês gostam de escutar as vozes da minha cabeça aqui e que elas comunicam com as vozes da cabeça de você. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha. O kit da Jornada da Escrita, criado por mim mesma, para te ajudar com escrita terapêutica, para você criar o hábito de escrita diária, tá aqui o link na descrição desse episódio. Então, se você ainda não conhece, não sabe o que eu tô falando, o episódio 50 é o episódio que eu conto sobre escrita terapêutica, de como que ela mudou a minha vida. E, sinceramente, esse podcast nem existiria se não fosse por ela. E tem o link aqui com desconto de 15% para você começar também, tá bom? É isso. Até a próxima semana. Beijo e luz. Tchau!